Bom, a gente vai começar a falar agora sobre Guerra Fria, né, que é a nossa segunda parte. Bom, o que que foi esse período de Guerra Fria? Primeiro, Guerra Fria, por que esse nome? Diferente das outras guerras, a Guerra Fria foi uma guerra ideológica, conforme vocês estão vendo aqui, né? Conflito político, ideológico e militar entre duas grandes potências. Que potências seriam essas? Os Estados Unidos e a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se tornou futuramente a Rússia. Bom, o período da Guerra Fria é a divisão entre o mundo capitalista, comandada pelos Estados Unidos, e o mundo comunista, ou o mundo socialista, comandada pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a antiga Rússia, melhor assim para vocês. Bom, como eu estava falando, Guerra Fria, porque, diferente das outras guerras, essa guerra não foi uma guerra de campo de batalha, como vocês viram lá na história. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Essa guerra não foi uma guerra de batalha, a Guerra Fria. Ela foi só conflitos políticos e ideológicos. O que seriam esses conflitos políticos e ideológicos? Né? Era os Estados Unidos tentando influenciar o mundo com a sua ideologia capitalista e a URSS tentando dominar o mundo com a sua ideologia política socialista. Bom, quando que acontece essa Guerra Fria? A Guerra Fria tem início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Vocês veem isso em história. Né? Não sei se vocês já viram ou se não viram, vão ver. Bom, esses slides eu vou estar disponibilizando, tá? Também no Google Classroom ou no Google Sala de Aula de vocês. E também tem as páginas do livro para você acompanhar. Essa aqui é a explicação sobre o tema. Bom, então, esse período de fim da Segunda Guerra Mundial gera o período da Guerra Fria. Bom, quais foram as características, quais foram os fatores, os acontecimentos no mundo que geraram essa Guerra Fria? Primeiro, ele fala aí que é o primeiro ato nuclear dos Estados Unidos ao Japão. Os Estados Unidos lançou uma bomba no Japão, na base militar de Pearl Harbor, no Japão. Tem até um filme muito famoso. Se vocês puderem, assistam esse filme. Aproveitem esse período aí de quarentena para expandir. Bom, o segundo fato foi o enfraquecimento das grandes potências europeias, ou seja, países como França, Inglaterra, Alemanha, começaram a se enfraquecer economicamente. E os Estados Unidos, obviamente, ganhar. Por quê? Esses países da Europa, eles estavam em guerra, e os Estados Unidos não. Então, nesse período de guerra, esses países gastaram muito dinheiro com a economia e os Estados Unidos só se enriqueceu com a Segunda Guerra Mundial. Como que os Estados Unidos se enriqueceu? Vendendo armamentos para a Europa durante esse período de guerra. E aí a emergência de duas grandes potências, Estados Unidos capitalista, como eu falei, a União Soviética comunista, bipolaridade, o que é esse mundo bipolar? O mundo ficou dividido entre seguir a política dos Estados Unidos, que era a política capitalista, ou seguir a política da União Soviética, que é a URSS, que era a política comunista. Disputa pela hegemonia mundial, ou seja, o mundo, né, os Estados Unidos quer dominar o mundo e a União Soviética quer dominar o mundo. Por isso essa disputa. E aí, com todos esses fatores, começa aí o período de Guerra Fria. Bom, o que é o capitalismo e o que é o comunismo? Bom, capitalismo e comunismo tem a ver com políticas ideológicas. Hoje a gente vive no mundo capitalista. O que é esse mundo capitalista? O mundo do dinheiro, né? O mundo da propriedade privada. A principal característica do capitalismo é a propriedade privada. Então, no ideal capitalista, no mundo capitalista, a gente não consegue ter acesso a nenhum bem a não ser pela questão de compra, pela questão de posse. Por exemplo, né, a sua escola é uma escola privada.
né? Então você só tem acesso ao que é oferecido pela escola através do dinheiro. Diferente do comunismo, que prega pela estatização. O que é a estatização? É a questão do Estado. O Estado é responsável por aquilo. Numa escola pública, por exemplo, você não precisa pagar por ela. Por quê? É uma coisa pública, é uma coisa do Estado. Então, teoricamente, como está falando aqui, é a questão do coletivismo, ou seja, o que é público é coletivo e o que é capital é individualista. Ou seja, né, individualista até a página 2, porque é individualista, mas se você paga por isso, você pode ter acesso a isso. Então, essas seriam as principais características do capitalismo e essas seriam as principais características do sistema comunista. E aí a gente tem Estados Unidos, como eu falei, liderando o mundo capitalista e a União Soviética liderando o mundo comunista. Bom, e aí esse mundo bipolar. O que é esse mundo bipolar? O mundo ele precisava, né, os países do mundo precisavam é, escolher, vamos dizer assim, uma política a seguir. Os Estados Unidos, obviamente, queriam influenciar o maior número de países. A União Soviética também queria influenciar o maior número de países. Então, esses dois países começam a influenciar o mundo com os seus ideais. Conforme vocês podem ver aqui no mapa, os países comunistas são esses países aqui, de rosa. E aí a União Soviética seria toda essa junção desses países. Os países Estados Unidos e seus aliados, né, tá aqui em espanhol esse mapa, mas a tradução seria Estados Unidos e seus aliados, que seriam os países que estão de amarelo claro e amarelo mais escuro. Então a gente tem aqui Estados Unidos e Canadá, né, e os países aliados, que seriam todo o restante do continente americano, parte da Europa também seguia a política capitalista. A gente tem que lembrar que o continente europeu é todo isso aqui. Então a gente tem parte da Europa sendo comunista, parte da Europa sendo capitalista. E aqui a Austrália também apoiando. O continente africano estava seguindo as tendências também do sistema capitalista que era controlado aí pelos Estados Unidos. Então ele fala apenas dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. Ou seja, ou você era influenciado pelos Estados Unidos ou você era influenciado pela União Soviética. Bom, e aí a gente tem uma conferência, né, que é de influência soviética, comandada aí pela União Soviética, ou URSS. Por favor, não confundir. Toda vez que eu falar de União Soviética, eu estou fazendo referência à URSS, tá bom? Então a gente tem aí essa conferência de Ialta, desculpa, que nessa conferência foi escolhido todos esses países que fariam parte da antiga União Soviética. Antiga porque ela não existe mais, tá? E aí, o que seriam essas características? A gente tem aí essa disputa tecnológica, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética desenvolviam tecnologia, obviamente, para ameaçar um ao outro. Corrida espacial, não só influenciar os países do mundo era necessário, mas também influenciar o que estava além das terras, né? Influenciar o universo. Né? O universo não, perdão, o planeta. Então você tem aí, foi quando o mundo começa a descobrir os satélites, quando o homem vai à Lua. Então é esse período em que essa corrida espacial entre essas duas potências começam a se acirrar para eles mostrarem que, olha, não tenho força somente em terra, tenho força em ar e tenho força no espaço também. Busca de aliados, obviamente, quanto mais países melhor, né? Conflitos regionalizados, ou seja, dentro desses países, dentro dessas regiões que eram influenciadas, tinham os conflitos, como é o caso da Europa, que, como a gente viu, era capitalista e socialista, e as difamações. Bom, nesse período surge a famosa ONU. Nesses tempos aí de coronavírus, a gente tem aí
falando no jornal, ouvindo falar no jornal toda hora sobre a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Então, o mundo começa a se unir e algumas coisas que existem até hoje surgem nesse período. O FMI, né, que está ajudando aí financeiramente diversos países do mundo nesse período de coronavírus, a Unicef, né, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Banco Internacional, a Unesco. Então a gente tem vários órgãos mundiais que surgem nesse período de Guerra Fria e que duram até os nossos dias. Bom, qual é o principal objetivo da ONU? O órgão da ONU responsável por zelar pela manutenção da paz e segurança mundial. Ou seja, durante esse período de Guerra Fria, a ONU tinha o papel de, vamos dizer assim, mediar esses conflitos entre os países capitalistas e os países socialistas. E aí a gente tem todos os países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU até hoje. Bom, nesse mapa aqui a gente tem a famosa Alemanha, que foi o único país que ficou dividido em duas partes no período de Guerra Fria, tá? A Alemanha é um caso muito especial. A gente vai ter que falar sobre ele melhor, isoladamente, para vocês conseguirem entender melhor. E esse é o tópico da nossa próxima aula, tudo bem? Ou do nosso próximo vídeo, vamos dizer assim. Então, por hoje é só. E é isso. Estudem, porque quarentena não é férias.